Começando o programa Panorama Político, com certeza esse programa que faz parte da sua vida. Agradecer a vocês que acompanham o programa nas várias plataformas de comunicação que nós temos, o YouTube, Facebook, fanpage e na Mundi TV no canal 10 da VerTV. Agradecer a vocês que acreditam no nosso projeto e com certeza fazendo da Mundi TV o seu canal preferido. Hoje vou receber aqui ao meu lado para nós conversarmos e você conhecer um pouquinho mais da história hoje do vereador José Carlos Monteiro. Vamos dar uma passada no seu mandato, ver como está trabalhando aí o mandato do vereador José Carlos Monteiro, saber um pouco também de sua vida, também os seus projetos. Com certeza vamos passar aqui uma ficha limpa a respeito do que ele anda fazendo e com certeza vocês vão conhecer um pouquinho melhor. Eu vou ler aqui a sua ficha e com certeza vocês vão ouvir aqui o que nós vamos conversar. O nome dele, José Carlos Gonçalves Monteiro. Nascido em Campos, morador do Tuf, com certeza tem muitos amigos por ali. Nasceu no dia 3 de abril de 1961. Casado com a senhora Ana Lúcia, onde tem seus filhos que são a Rafaela, o Silvio, o Felipe, a Andréia, o Daniel, o Igor e a Ana Carolina. Carnavalesco, sangue quente, gosta muito do carnaval. Já foi homenageado em bloco de samba, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Ele, sua profissão, eletricista predial. Com certeza, abraçar todos os amigos aí dessa profissão que com certeza faz aí dar luz às pessoas que dependem de uma iluminação em suas casas, em seus ambientes de trabalho, em indústrias. Com certeza, uma profissão muito, muito louvável. Parabéns a vocês, eletricistas aqui, muito bem representados pelo vereador José Carlos Monteiro. Também foi chefe do posto de vistoria do Detran do Shopping Estrada, já numa parceria com o deputado estadual João Peixoto. E a sua passagem pela política começou no ano de 1988. Ali foi a primeira vez que ele começou a viver o mundo da política, sendo candidato a vereador. Claro, fez ali o seu papel e com certeza aprendeu a viver esse momento e gostou. Com certeza ampliando os seus trabalhos que hoje o alçou a ser o vereador. E nessa primeira oportunidade ele começou com o Garotinho. Naquela oportunidade o Garotinho foi eleito para prefeito municipal e ele teve ali a sua vivência em 1988 como candidato. Ele jogou no futebol de bairro. Hoje o futebol aí amador, que tem a sua classe muito bem representada por vários times de bairro da cidade, e com certeza a Liga Campista de Desportos é que administra aí o campeonato, e com certeza nós vamos comentar sobre isso também. E ele também foi diretor de vários clubes, começando sim pelo Crespinho, do Parque Tuf Clube, onde ele tem muita saudade daquela época que ele jogou bola no Crespinho. E na última oportunidade, onde foi candidato a vereador em 2012, ele foi candidato pelo PSDC, onde tem a sua sigla representada regionalmente pelo deputado estadual João Peixoto, na qual nós vamos também conversar sobre o mandato do deputado, a sua parceria que ele tem. E ele foi eleito com 2.931 votos, representando cada um de seus votos e, claro, toda a comunidade de Campos. Vereador José Carlos Monteiro, com muito prazer lhe recebo hoje aqui no Panorama Político. Prazer é todo meu, obrigado pelo convite, né? Quero saudar aí aos telespectadores da Mundi TV, a você, mais uma vez, pelo convite. E para mim é um prazer estar aqui para a gente fazer essa colocação aí, né? Para essas pessoas aí que nos acompanham no dia a dia aí, nesse trabalho legislativo que a gente se encontra. Aproveitar esse momento também e fazer um release, né? Passar aí o primeiro ano de mandato, o que foi feito, as conquistas, os projetos que estão em andamento, também falar das dificuldades que encontrou na primeira vez que adentrou a casa, aprendeu como é que funciona o mandato, as dificuldades que existem, tudo a gente vai poder estar passando a limpo aqui hoje no programa Panorama Político. É muito importante nós conversarmos. Eu fui muito feliz logo assim que chegamos à Câmara dos Vereadores, porque naqueles primeiros momentos, né, quando começou a ser designados as funções, a criação das comissões, né? Fui muito feliz, né, em ter sido atendido pelo presidente da casa, o Toalhes Batista, quando me tomei a liberdade de pedir para mim ser o presidente da Comissão de Transporte e Trânsito, né, que é uma comissão
que existe efetivamente dentro da casa. Então, hoje eu sou o presidente dessa comissão, né, com a concordância do presidente e dos outros vereadores também, e através também de uma necessidade que eu já conhecia há muito tempo, foi criado lá uma comissão especial para tratar do assunto do sangue de Campos, onde se encontra, por diversas vezes, a dificuldade, o hemocentro do Hospital Ferreira Machado, com essa deficiência efetiva de sangue. Então, foi criada também essa comissão, na qual a gente é presidente, né? Então, a gente vem trabalhando em cima da Comissão de Transporte. Por diversas vezes eu sou abordado para falar com relação ao transporte, como é que está essa situação da licitação, o porquê ainda não ter o ônibus atendendo mais a contento, a comunidade, o porquê que a licitação ocorre e depois ela é cancelada, enfim. Então, a gente está trabalhando, a gente hoje tem uma tranquilidade para falar que essas licitações elas estão sendo emperradas por problema judicial, né? Que ocorre-se o certame, mas logo a seguir algumas firmas insatisfeitas que participaram ou às vezes não, entram na justiça e sob liminar é cancelado o certame. Então, por isso que há essa dificuldade ainda de não ter tido essa melhoria no transporte de campo. Mas nós estamos efetivamente trabalhando na comissão que faz parte o vereador Oséias e o vereador Genásio. Estamos atuantes nessa comissão. O senhor fala na questão dos ônibus que são concessionários, né? As empresas de ônibus concessionárias da cidade de Campos. E, claro, existem várias empresas hoje que fazem aqui as linhas da cidade, linha também da região sul, região norte do município, como também as praias. E eu queria saber, na verdade, a questão das vans. Como está sendo organizado a coordenação do trabalho das vans? A administração própria, existe cooperativa para poder gerir, e a questão também do transporte irregular, que são o transporte que é feito por carrinhos particulares, carros pequenos mesmo, não tem nenhum tipo de identificação, ficam especialmente ali em frente ao Jornal Diário, na rua Carlos Lacerda, um cidadão aos gritos ali chamando passageiros. Como o senhor vê essa questão? Como administrar esse problema? Essa situação, ela não é de hoje, há muito tempo ocorre essa situação. Claro que a proporção que os anos vão se avançando, elas vão se agravando, a situação vai se agravando, né? Com relação às vans, eu costumo lá, quando eu estou na Câmara, receber alguns representantes de cooperativa, né? Ou até aquelas pessoas que não são filiadas a cooperativas, e a gente tem um apreço muito grande por essas pessoas, por esses profissionais, porque, na verdade, algum tempo atrás a gente viu aí a dificuldade daquelas paralisações que houve do transporte coletivo de massa, e se não existisse essas vans, o povo estaria em muito pior situação do que, na verdade, aconteceu. Então, as vans hoje, como você falou, existem umas cooperativas vinculadas à IMTT que são credenciadas para fazer o transporte coletivo, mas nós estamos caminhando também para fazer a licitação das vans. Só que não tem como fazer a licitação das vans antes de fazer a licitação do transporte coletivo de massa. Porque, na verdade, esse transporte alternativo, o transporte de van, ele vai ser um transporte que vai ser oferecido ao povo de Campos, aonde o ônibus, o coletivo, não rodar, é onde ele vai ter que rodar. Que ele avance até em alguma via que tem a existência de um itinerário do ônibus, do transporte coletivo, mas não para pegar passageiro. Então, vai ser feito um gráfico, vai ser feito um percurso para que as vans transitem aonde verdadeiramente não tiver a linha de ônibus. Mas isso só poderá ser feito depois que for feito o processo de licitação do transporte coletivo de massa, no caso dos ônibus. Eu gostaria de saber o seguinte, claro que nós estamos falando aí no campo das hipóteses, o que vai ser possível ser feito. E a questão da gratuidade? Hoje existe uma norma, claro que informal, junto às vans, de garantir a gratuidade no máximo 2 pessoas, seja idoso, seja estudante, muitas vezes não respeitado, e o ônibus não tem limitação. O ônibus não tem o limite para aceitar o deficiente físico, aceitar o idoso, aceitar o estudante.
E como fica a situação de que a van ela só tem gratuidade 2. E se botar gratuidade sem limite, como é o ônibus, vai superlotar de gratuidade. É certo que isso aconteça. Enquanto a partir do ônibus não tem nenhum tipo de limite. Qual vai ser a regra? Já foi estudado? O senhor, como presidente dessa comissão, já se pensou na solução dessa questão? Isso aí vai ter que ser feito dentro da proporcionalidade. O ônibus, se ele tem a capacidade de carregar tantos passageiros, vai ter que ser... de 45, 47 passageiros. Vai ter que ser também a condição de gratuidade, mesmo que for feito para as vans. Que, na verdade, existe esse questionamento muito forte dos empresários do transporte coletivo, transporte de massa. Porque, na verdade, a queixa é muito grande das pessoas que fazem o uso das vans de não ter essa condição de facilidade de ter a gratuidade para o idoso, para o estudante e também para a pessoa deficiente. Então, isso já está sendo feito um estudo de acordo com a proporcionalidade. Vai ser tudo igual. O ônibus, ele vai carregar tantas pessoas. Mas é importante lembrar, vereador, que tem uma lei estadual, que até a gente tem que considerar que existe a hierarquia das leis. A lei municipal não pode sobrepor a estadual e a estadual não pode sobrepor a federal. A hierarquia tem que ser respeitada. E a estadual garante gratuidade sem limite de números para os ônibus. Pode carregar ali na totalidade. E claro que o empresário sofre muito com isso, é um reclamo quase que dioturno. O empresário, dono de empresa de ônibus, hoje vive esse drama. Tem que superlotar o ônibus de gratuidade. Enquanto a partida, a van não tem essa questão do limite. Então está se pensando em todo esse processo para que realmente se coloque em prática. E eu gostaria de saber o seguinte: existem sim vans que são cooperativadas, organizadas, e também existem formações que têm milicianos, policiais, que administram esse tipo de transporte e com certeza inibem a entrada de pessoas que queiram trabalhar em certa linha. O senhor já tem esse tipo de informação, já tem esse tipo de retrato falado da realidade do transporte de campos, em especial na Penha. É importante dar logo o local, que tem informação que ali só entra van para trabalhar se for cadastrada com a pessoa que administra. E a informação que eu tenho é que é um miliciano. Existe uma administração paralela desse serviço. Como o senhor avalia esse momento? Charles, eu quero mais uma vez aproveitar esse momento para as pessoas me usarem, se quiser. Eu nunca tive uma denúncia com relação a isso, né? Eu tive outro dia a participação no meu gabinete de uma moradora da Penha, com o nome de Cristina, professora, com relação à escassez de ônibus e também de van na Penha. Inclusive eu marquei com ela amanhã, sexta-feira, de eu estar lá na Penha pela manhã, porque ela falou que o horário crítico é 7h30 da manhã, para a gente detectar com relação à situação da ausência de veículo, do transporte, tanto das vans quanto dos ônibus, para levar com mais agilidade as pessoas para ir para o colégio e para ir para o trabalho. Com relação a essa Melissa que você está falando, que alguém já deve ter falado com você, eu espero que alguém, se souber dessa situação, leve para a gente lá, para a gente tomar as medidas cabíveis que a gente vai levar. A gente faz parte da comissão, mas a gente leva todos os vereadores, né, conversa para ver, tem que ser tomado providência. Qual medida vai ser tomada em relação a isso? Com certeza, eu até então desconhecia esse fato. É importante amanhã aproveitar o momento e estar elucidando essa questão, ver realmente se procede, se não procede, quem que administra esse serviço lá e com certeza ver se tem esse tipo de prática e coibir o quanto antes, se houver. Conversando com o vereador José Carlos Monteiro, Panorama Político, no fim do primeiro bloco. Eu já volto, continue aí. Deixo minha visão ao homem que jamais viu o amanhecer nos braços da mulher amada. Deixo meu coração à mulher que vive exclusivamente para fazer o coração de seu filho feliz. Deixo meus rins a pessoas que tiveram seus sonhos interrompidos, mas que ainda os cultivam. Deixo meu pulmão
ao adolescente que quer gritar ao mundo mais uma vez: eu te amo. Deixo o meu fígado para aqueles que não tinham esperança na recuperação. Deixo ossos, pele e cada tecido meu à criança que ainda não descobriu o que é viver por inteiro. Deixo a você o meu exemplo. Deixo à minha família o desejo de ser um doador. Deixo para a vida, enfim, um recado: nós vencemos. Seja um doador de órgãos, seja um doador de vidas. Crack. Droga perigosa que pode causar dependência, tirando a liberdade de quem usa. Mas para enfrentá-lo, existe o programa Crack é Possível Vencer, que já capacitou profissionais de diversas áreas. Entre eles, educadores, para orientar sobre o risco das drogas. Os dependentes e suas famílias recebem cuidado integral nos centros de atendimento de saúde e assistência social e nas comunidades terapêuticas. Os usuários em situação de rua também são assistidos por equipes de assistência social e saúde. E para enfrentar o tráfico de drogas, o programa integra as ações de inteligência das polícias federal, rodoviária federal, estaduais e guardas municipais. As cidades também ficam mais seguras, com a rede de monitoramento e uma polícia mais próxima da comunidade. O programa Crack é Possível Vencer está em todos os estados, porque esse desafio é de todos. Informe-se, participe. Ministério da Justiça, Governo Federal. Voltando ao segundo bloco, conversando com o vereador José Carlos Monteiro, aqui ao meu lado. Vereador, o assunto agora do segundo bloco em relação à audiência que aconteceu lá na sessão da Câmara, onde os torcedores do Americano Futebol Clube subiram à tribuna livre e falaram sobre a insatisfação por conta da demolição do estádio Godofredo Cruz, que está se vendo ali ser apagada aquela memória, um estádio que realmente já foi palco de grandes atrações e com certeza deixando saudade aí para os seus torcedores, e a troca feita, e claro, eles não concordando com o novo estádio que vai sair em Guarulhos. Lá em Guarulhos, nenhuma pá de areia foi colocada para começar a obra do novo estádio, o novo CT, né, o Centro de Treinamento. Já Parque Tamandaré, dia após dia, vai sendo consumido o estádio. O que é que a Câmara está pensando em fazer para tentar defender o interesse do torcedor e também do sócio do clube? Deparamos com esse chamamento lá na sessão de terça-feira, que os torcedores foram representados pelo Birigui, que é um dos chefes de torcidas lá do Americano, muito valoroso. O Birigui é um cara muito emblemático, né? Americano, como se diz, roxo, né? E lembro da luta de Birigui, de outros torcedores, do Faqui, do Cláudio, naquela oportunidade que surgiu essa situação verdadeiramente de ser vendido o estádio do Americano, né, para a Embeg, e naquela ocasião houve até uma audiência lá. Foi lá o César Gama, foi o Edinho Rangel e outros membros da diretoria. Naquela oportunidade levaram uma planta e fizeram uma série de questionamentos, que tinha dívidas trabalhistas, dívida de jogadores, de trabalhistas, tinha dívida própria com os próprios diretores e dirigentes. Como que eles colocaram essa questão de dívidas com o dirigente? O dirigente colocou o dinheiro próprio contando com o recebimento posterior? Naquela ocasião foi citado isso lá. E quando foi mostrada a planta, eu lembro que, dentre tantas outras perguntas, né, que foram dirigidas aos diretores daquela oportunidade, eu vi que na planta tinha uma faixa, que estava um espaço aberto, que tinha o desenho do novo estádio e tinha um espaço aberto com um X. Aí eu, curiosamente, perguntei: esse vão aí, o que não vai ser construído nada aí? Não, isso aí é que no futuro, depois que a gente entregar o estádio, né, vai ser aumentadas as arquibancadas. Eu falei assim: e essas arquibancadas que estão desenhadas aí, comporta quantos torcedores? 8.000 torcedores.
E nesses campeonatos que existe aí, o brasileiro, o estadual, o campo para absorver essas partidas tem que ter no mínimo quantas pessoas, quantos lugares na arquibancada? Em torno de 13 mil. Então vocês estão fazendo um estádio para não comportar campeonato algum. Então vai ficar uma coisa ociosa lá, até em um segundo plano ser feito outro tipo de atividade, vender qualquer outra coisa para fazer o término dessas arquibancadas que ficarão faltando. Então, na verdade, vocês estão dando um presente de grego, que o negócio não vai funcionar. Na ocasião eu falei isso. Foi citado esse Foi citado isso, que ia só ser 8 mil torcedores. O estádio, na verdade, vai ser subutilizado, né? Não pode receber partida. Não é isso? Depois, em outra oportunidade, falaram que iam mexer nesse projeto, que, na verdade, quando começasse a obra, ia dar um jeito lá, ia chamar a Embeg para conversar novamente, para ter a capacidade de, no mínimo, 11 mil ou 12 mil. Só que, pelo que me consta, eles chegaram para 10 mil, né? Mas com tudo isso, a insatisfação hoje, né, dos torcedores que lá foram fazer esse grito lá de pedindo socorro, é que, na verdade, como você falou, o estádio já está sendo demolido. A gente vê, eu passo por ali na frente, naquela avenida 28 de março. 28 de março, a gente vê ali, eu já vi torcedor chorando ali na frente, né? Nós temos lá o vereador, Dr. Abdo Neme, que é uma das pessoas que ajudou a criar aquele parque, né? A família dele ficou diretamente envolvida na construção do estádio. Pai e tio dele. Eles falaram que era da Rua São Bento, da Rua São Bento foi para ali, para o Parque Tamandaré. Então, a gente vê também... Carlos Chebab também. A gente vê a tristeza do vereador Abdo. Eu acompanhei a tristeza do vereador quando foi feita a transição, naquele primeiro momento, de vai ou não vai vender, vai ou não vai. Ele lutou, eu via lá a luta do Dr. Abdo, a luta, mas foi voto vencido, né? E hoje a gente vê que tudo aquilo que foi conversado, hoje não está sendo cumprido. A Câmara, né, através de um requerimento lá do vereador Nildo Cardoso, não está obrigando, está convidando os dirigentes do Americano, junto com a empresa Embeg, para ir lá dar uma justificativa, né, para os torcedores, para os moradores de campo, para a gente também lá, né? Para amenizar um pouco os ânimos, né? Que estão aí acalorados, né? Outra coisa que a gente viu lá, o senhor Altamir, ele tem título proprietário lá, ele tem 2 cadeiras. Ele não foi consultado que o estádio ia ser vendido. E, na verdade, nenhum torcedor de cadeira cativa, proprietário do clube, de títulos do clube, ninguém foi, não foi ouvido. Houve ninguém. Assembleia para poder discutir. Nada, foi feito ali no arbitrariamente. Arbitrariamente. Então, já está feito, né? A lei amparou esse procedimento, isso já é um fato consumado. Porque constava no estatuto do clube essa possibilidade, então, ali eles se pegaram para poder fazer. Nós vamos ter que ver agora fazer valer o compromisso que foi acordado com a empresa Embeg. Então, foi feito através do vereador Nildo Cardoso um requerimento convidando a diretoria do clube e a Embeg para ir lá prestar melhores e maiores esclarecimentos para tirar essa dúvida, essa ansiedade, essa preocupação, principalmente dos torcedores, né, que estão aí aflitos, vendo o estádio cair e nada sendo feito lá onde foi prometido. Última entrevista que o Paulo César, que é o proprietário da Embeg, deu aqui aos nossos repórteres, o companheiro Cleito Lacerda falou numa entrevista que o momento lá do clube ser instalado em Guarulhos, está havendo barreiras por conta de licenças de operação, licenças de atividade por conta dos órgãos ambientais. Essa está sendo a barreira inicial para não se poder mexer ainda no novo terreno lá em Guarulhos. Falta saber se esse passo já foi vencido, até porque também tem que ter celeridade. Não adianta nada esbarrar num problema como esse e achar que por ali deve ficar. O torcedor com certeza tem que cobrar mais velocidade, mais empenho, para que não seja demolido totalmente o clube, aqui na 28 de março, e também não veja nada acontecer lá em Guarulhos. Com certeza tem que cobrar, e cobrar muito, vereador José Carlos, do presidente da Embeg, para que se faça logo esse licenciamento e inicie as obras.
eles estão jogando verdadeiramente na conta do INEA, né? Isso. Mas a gente, através de algumas conversas, nós achamos lá que só poderia começar a obra desde o momento que a outra também tivesse totalmente... Acontecer simultaneamente. Simultaneamente, que eu acho que o contrato deveria ser redigido assim, dessa forma. Porque se o INEA, através da sua ótica responsável, que a gente sabe que o INEA é um órgão sério, achar que não pode ser feito lá o estádio, né? Então já começou a demolição do Parque Tamandaré, do estádio Godofredo Cruz, e sabe lá quando vai ser liberado outra área para ser construído? Pode-se correr o risco de ver um empreendimento nascer ali e terminar, e o empreendimento lá de Guarulhos, que é do clube, não ser feito por conta de barreiras. Está resolvendo o problema da Embeg, que é uma empresa, né, também renomada, respeitada, empreendedora, que quer ver o seu empreendimento vencer para trazer lucros. Os dirigentes que tinham dívida também com o americano estão resolvendo seus problemas, as causas trabalhistas também devem estar sendo resolvidas, e o torcedor, né, fica chupando o dedo. Né? Realmente. Que na verdade é o maior interessado, é o torcedor. E o maior prejudicado no final. Também. Vereador, com certeza, a partir de agora vai se comprar esse barulho e realmente chegar a um ponto final. O torcedor do Americano Futebol Clube quer saber de uma resposta e vai encontrar na Câmara esse caminho. É o que a gente espera e com certeza vamos estar divulgando aqui o trabalho da Câmara nesse assunto, pode ter certeza disso. Vereador, o senhor, aqui no início nós falamos que tem raízes carnavalescas. Com certeza tem ali muito carinho pela família carnavalesca do município de Campos. Já foi homenageado também por uma agremiação, com certeza meu pai já foi também. É uma alegria sem fim, é um momento ímpar, onde você vive ali aquele momento de sua homenagem. Em relação à família carnavalesca de Campos, que hoje vive aí às portas do Carnaval Fora de Época, que vai começar no feriado do Tiradentes, ainda não se vê solução alguma em relação à definição da subvenção por parte da Prefeitura, a organização por parte de quem está administrando, que é a Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, que ainda não liberou nenhum tipo de regra para seguir, não foi dito ainda como vai ser o expediente, que vai funcionar o Carnaval. E junto à Câmara, pode ser feito alguma coisa para defender a classe carnavalesca de Campos? Com relação ao Carnaval, na terça-feira nós tivemos a visita lá de 6 representantes de agremiação carnavalesca do segmento da ESC, que é conduzida por Ariel Chácar, né? E na quarta-feira tivemos lá a presença de 8 representantes de outro segmento carnavalesco, que tem como presidente Jaminho, que é a Liga, né? Um é a ESC e o outro é Liescan. Liescan, né? Só que, o que está acontecendo é que a Prefeitura só pode liberar verba depois que tiver todas as contas aprovadas. A Liescan está com 100% das suas agremiações vinculadas à mesma, com as suas contas já resolvidas. Já a ESC está 90% com as contas reprovadas. Então, existe um impasse do pessoal que está com as contas aprovadas querer que seja verdadeiramente punido os que não estão com conta aprovada, que acelere essa primeira parcela logo do repasse da subvenção, porque as pessoas já estão gastando, precisam cumprir seus pagamentos. Até porque o Carnaval não acontece faltando 15 dias. Não é isso? Existe um planejamento. Então a gente teve a oportunidade de conversar com o segmento que não estão com as contas aprovadas e com que estão com as contas aprovadas. E o que foi visto ali? Nós vimos lá que teve pessoas que estão hoje com as contas aprovadas, mas que no ano passado foi penalizado em não receber verba e não desfilar, pelo fato de não ter feito o pagamento, no caso de financeiro, de devolução de dinheiro para a Prefeitura. Essas pessoas parcelaram as suas dívidas e hoje estão em condição de desfilar porque estão com as suas contas resolvidas.
Então a gente está tentando fazer uma situação de acomodação para que essas pessoas que estão com a dívida com a prefeitura façam um trabalho para parcelar a sua dívida. Porque se eles não for lá fazer o parcelamento e começar a fazer o pagamento, automaticamente não vai poder ser feito o repasse. Então, a gente sabe que eu, em especial, por estar nessa lida de carnaval há aproximadamente 35 anos, é um tal de puxa para lá, puxa para cá, puxa para lá, puxa para cá, e um grita para lá. É difícil essa afinação. No final, eles não se entendem, é um problema sério. Infelizmente, desculpe aí, meus amigos carnavalescos, é muita desunião. Então, fica difícil até... Você defender a classe. Entendeu? A gente até no exercício do mandato, querer fazer alguma coisa, porque, na verdade, eles não chegam a um consenso. Alguém tem que ceder, né? E está afunilando o tempo do carnaval, né? E a proporção que o carnaval vai chegando o dia D e as coisas vão se deixando de ser feitas, a qualidade do carnaval cai, né? Aí todo mundo perde a prefeitura que investiu através do repasse da subvenção, perde aquele povo que é amante do carnaval, que vai para a avenida assistir o carnaval, perde aquele presidente, aquele diretor de agremiação que gosta de ver a coisa bonita, né? Então, na verdade, tem que ter um consenso. Tem uma reunião marcada amanhã para 4 horas, às 16 horas, na Câmara dos Vereadores. Nós vamos conversar lá com o vereador Tiago Vigílio, que um segmento procurou o vereador Tiago, outro segmento me procurou. Nós tivemos já com o procurador Felipe Crem, da Câmara dos Vereadores. Se tiver, nós vamos conversar com o procurador da Prefeitura, vamos conversar com Patrícia Cordeiro, para a gente fazer de uma maneira... meio de campo, tentar resolver. Para tentar resolver. Não pode ficar essa situação. Impasse. Entendeu? E um grita para lá, outro grita para cá e acaba todo mundo perdendo a razão. Então, hoje, faltando aí pouco mais de 30 dias para o Carnaval, sem definição, e quanto mais perto vai chegando, mais os nervos vão ficando à flor da pele, e quem está andando direito com a municipalidade, fez a prestação de contas conforme foi exigido, se vê no direito de estar pronto e apto para receber a subvenção. Já quem não anda direito, quem está com problema em suas contas, realmente está inibindo quem está andando direito. E nesse choque, fica aí sofrendo todas as agremiações, quem anda direito e quem anda errado. Vereador, esse meio de campo é possível ser feito e dar uma solução o quanto antes? É possível. É só as pessoas se sensibilizar ao ponto de querer pagar, né? Que, na verdade, a prefeitura não vai poder dar o dinheiro da subvenção para ele fazer o primeiro parcelamento do pagamento da para servir como entrada. Não pode, entendeu? Com certeza. Eles vão ter que buscar recurso na agremiação ou de algum patrocinador ou algum empréstimo, né? Para começar a fazer o pagamento desse acordo de parcelamento. Aí sim, poderá ser feito o repasse. Mas se ele pensar em fazer o primeiro pagamento do repasse para ter direito ao primeiro repasse e depois não efetuar os outros pagamentos daquela prestação previamente combinado... Numa confissão de dívida, né? Numa confissão de dívida, automaticamente no ano vindouro ele vai ficar sem o repasse da subvenção e vai ser penalizado e não desvilar. Então tem que ter muita sabedoria, muita sensatez. Muita precaução. E quando assumir o compromisso de fazer verdadeiramente o pagamento da sua dívida, pagar severamente para no ano que vem não ter esse problema que está tendo hoje, de estar deparando aí com uma prestação de conta recusada. Muito bem tocado nesse ponto, até porque um carnaval que acaba hoje já começa a se pensar no próximo. Se você não andar regular, pode haver algum problema de percurso aí e ser penalizado. Vereador, o senhor que é do meio carnavalesco, vive há pouco mais de 30 anos aí, conforme o senhor mesmo relatou, desse meio carnavalesco, ao passar do tempo, o Carnaval de Campos não foi perdendo o encanto? O senhor percebeu, as escolas de samba aumentou o número e caiu-se a produtividade, caiu-se a qualidade do Carnaval de Campos e houve um desinteresse por parte da classe? Charles, a gente percebe sim a falta desse encanto, né, como você falou, e se não houvesse a construção, a existência hoje do CEPOP, seria muito pior. Que a gente, algum pouco tempo atrás, a gente vivia aquela situação dos comerciantes, mais do que justo, reclamando da Avenida 15 de Novembro, o lado do Guarulhos, da Beira Rio, onde eram feitos os carnavais, quando era em Guarulhos, ou aqui do lado de cá, e foi feito um espaço verdadeiramente para o carnaval. E outras coisas, né? mas especificamente, priorizando o carnaval.
Se não existe aquele espaço ali, estaria muito pior. Mas o que está acontecendo é justamente essa situação de não existir essa união. Porque, na verdade, por faltar essa união, não tem uma conversa durante o ano de intercâmbio entre os blocos, as escolas, os boi pintadinhos, porque, na verdade, é praticamente o mesmo componente. O componente que sai no boi, né, naquele período, né, de boi pintadinho, é o componente que sai na escola. O pessoal que sai na escola é o componente que sai no bloco. O pessoal que sai no bloco é o componente que sai no boi. Então, não havendo esse consenso, essa integração entre eles no carnaval, automaticamente passa-se o ano todinho sem conversa alguma, não há um estudo para melhorar o carnaval, não há um estudo para profissionalizar o carnaval. Eu hoje sugiro, eu tenho muitos amigos no segmento até da ESC de Ariel, inclusive o Brook, na qual eu fui presidente, né? Que é do Capão, né? É do Capão, que hoje está como Toninho Virgílio, né, como responsável, está no segmento de Ariel. Mas eu vou sexta-feira, como já falei e vou falar hoje, eu aconselho essas pessoas a participar todo mundo da Liga, porque a Liga ela vai habilitar as escolas e os blocos a ter uma situação melhor de conforto quando for sendo feito o reparto da subvenção da prefeitura. Porque esse negócio de dar dinheiro na mão de um, dar dinheiro na mão de outro... Realmente complica o meio de campo. Até para prestação de conta, porque tem que ser prestada conta severamente, não pode ser nota de papel de pão, não pode ser... Tem que ser nota eletrônica, né? E as coisas mudou muito o Carnaval de Verão com relação à prestação de conta. Então, as pessoas têm que conversar, fazer uma integração maior, durante o ano tem que se reunir para se prepararem para melhorar o Carnaval, para ter mais consistência no Carnaval, para profissionalizar o Carnaval. A Prefeitura, eu costumo falar que eu sou da base de governo, mas quando eu tenho que me abster em alguma votação, ou quando eu tenho que votar contra, eu voto, né? Porque eu sou uma pessoa independente, né? Eu sou da base naquilo que eu acho que está certo. E uma das coisas, eu não posso me furtar da responsabilidade de falar que a Prefeitura ajuda e muito o Carnaval de Campos, né? Dá uma sobrevida e tanto, né? Uma sobrevida, né? Porque me desculpe os outros carnavalescos, os outros presidentes de agremiações, né, que não são todos, mas é uma minoria que faz alguma coisa para agregar a verba da subvenção da Prefeitura. Verdade, vereador. Não é isso? 80% das agremiações de campo vive só da subvenção. Não é isso? Então, isso é que prejudica o Carnaval. Então, tem que parar com esse negócio de ficar gritando nesse período. O pessoal do Carnaval grita muito no período do repasse da verba. Antes é todo mundo silencioso. Todo mundo para lá, outro para lá, outro para cá, ninguém fala nada. Então, mas nós vamos conversar mais sobre isso. Segundo bloco, chegando ao fim. Ainda o assunto aqui é Carnaval. Daqui a pouquinho eu volto. Continue com a gente. O programa Mais Médicos está investindo mais de 13 bilhões na construção, reforma e ampliação de unidades de saúde e na aquisição de equipamentos por todo o Brasil, para que o atendimento de qualidade chegue até você. A estrutura dos centros de saúde é muito boa. Tem de tudo para que o médico possa trabalhar. Veja se o Mais Médicos está chegando à sua cidade. Ligue 136 ou acesse o site e saiba mais. Mais Médicos para o Brasil, mais saúde para você. E aí, galera? Vamos aproveitar o intervalo e partir pra cima da dengue? Quem tá comigo? 1, 2, 3, time! Proteger a sua casa da dengue custa só um tempinho e pode livrar você e toda a vizinhança de um grande problema. Fique atento aos locais que podem acumular água e mantenha-os sempre limpos. E aí, já começou o segundo tempo? Ainda não, Cafu. Ó, dá tempo de fechar esse lixo que você esqueceu, hein? Não dê tempo para a dengue.
voltando ao terceiro bloco, conversando hoje com o vereador José Carlos Monteiro, falando sobre muitos assuntos. Terminamos o segundo bloco falando sobre o Carnaval de Campos. Desorganização, falta de união e, com certeza, tem que buscar um caminho, tem que buscar uma saída antes que o Carnaval de Campos morra. Não é verdade, vereador? É verdade. A ideia inicial seria que todos se unissem na Liga, na Liescan, a Liga das Escolas de Samba de Campos, onde o presidente é o Jaiminho, correto? Correto. Que é justamente o grupo que está quites com a prestação de contas. 100%. 6 agremiações, todos eles. 9 agremiações. 9 agremiações, todos eles com a prestação de contas 100% regular. E já os outros que estão aí reclamando e reclamando, por que não se agregam à Liga e com certeza fazem um grupo, né, um grupo só, e conseguem organizar melhor. E claro, a prestação de contas fica na conta da Liescan. É uma ideia interessante. O que o senhor vê de possibilidade disso acontecer? É o caminho, é o melhor caminho hoje para que o Carnaval de Campos cresça e não tenha esses impasses como tem efetivamente a todos os anos que se passou com relação a aproximar o dia, fazer o repasse da verba, está as pessoas com pendência de prestação de contas. Isso aí é o caminho, é o caminho fundamental, essa consciência de todos compartilharem com a Liga. Com certeza, tem que explorar esse momento e aproveitar para que todos se agreguem e realmente o Carnaval de Campos continue crescendo. Vereador, ainda falando sobre a Comissão do Sangue, né? Comissão da Câmara de Vereadores, que é justamente pela coleta de sangue. Nós sabemos que o Hospital Ferreira Machado tem um hemocentro, onde ali é o centro de coleta de sangue, não só de Campos, mas de toda a região, bem como também o banco de sangue disponível para os municípios circunvizinhos da cidade de Campos, até porque existem municípios aqui que não têm banco de sangue próprio e contam justamente com o banco de sangue do Ferreira Machado. Esse projeto realmente, como vai ser feito? De que forma vai ser colocado em prática para se aumentar o número de sangue, de bolsas de sangue disponível no hemocentro do Hospital Ferreira Machado? Com relação ao hemocentro, a gente fica muito satisfeito, muito alegre em ver que essa luta é uma luta de todos e que efetivamente a gente vê o trabalho de vários segmentos da sociedade, do segmento evangélico, do segmento católico, dos Rotaries, dos Lions, da Câmara Júnior, Corpo de Bombeiros, do Exército, a prefeita, os artistas, as rádios, os repórteres, né? A gente vê que é uma infinidade de pessoas responsáveis gritando para essa necessidade da falta de sangue do Hospital Ferreira Machado, que é efetivamente longa, já vem de longos anos, né? E hoje a gente está tendo a oportunidade de vivenciar a construção de um novo hemocentro, que vai ser ali ao lado do Ferreira Machado, né? Um hemocentro de um espaço muito grande, para atender praticamente 10 vezes do que vem atendendo-se hoje, né? Hoje também está sendo criado em Campos 5 agências transfusionais. Essas agências vão dar suporte nos hospitais para que sejam feitas a coleta do sangue sendo encaminhado para o Ferreira Machado. Serão postos de coletas em vários locais? Em vários hospitais. São 5 agências transfusionais que já estão sendo construídas, algumas já com 90% do seu espaço físico construído, esperando algum tempo para frente aí o maquinário, né? O material humano, mas estão vivenciando já essa construção através de uma consciência, de uma audiência pública que foi feita também na Câmara dos Vereadores, né? E foi convidado lá naquela oportunidade vários diretores de hospitais, secretário de saúde, enfim, todo o segmento que envolve esse estudo, né? Para que se tornasse realidade essa situação. E foi também, através do deputado federal Garotinho, do Paulo Feijó, conseguiram lá, através de emenda, aproximadamente 14 milhões para a construção do hemocentro. Só que hoje, mesmo tendo todo esse grito, esse chamamento, esse trabalho de consciência, nós temos que falar, porque daqui a pouco nós vamos ter aí um hemocentro com uma capacidade 10 vezes mais do que tem hoje e não tem, subutilizado. E não tem jeito para doar. Então,
A gente já fez uma visita aí, num período de aproximadamente 30 dias, a gente agendou previamente, através da Câmara, agendou visitas aos municípios circunvizinhos, que são 18, que fazem uso do banco de sangue do Hospital Ferreira Machado, através de um contrato com o SUS, né, de um convênio com o SUS. Só que essas pessoas, alguns, muito poucas vezes, vêm a Campos, 8, 5, 10 pessoas, de 3, 4, 5 meses, voluntariamente, através de uma Kombi, uma van, fazer essa doação. É muito pequena. É muito pequena. Que é Pádua e Porciúncula, que vem de 3 em 3 meses, mas com esse quantitativo. Então, a gente hoje, através dessas visitas, ficou acordado lá. Agora eu tenho que fazer uma agenda com a doutora Daniela Tudesco, com mais o Luciano, que é o responsável, o administrador do Hemocentro, do Hospital Ferreira Machado, para a gente começar agora a ir com ônibus, né, que o ônibus tem a capacidade de fazer coleta de 80 bolsas no dia. Então a gente passar a fazer um calendário para ir nesses municípios, em vez deles virem aqui. Se a gente tem dificuldade hoje de uma pessoa sair no centro, de ir no Ferreira para doar, agora você imagina uma pessoa vindo de 140 quilômetros, de Miracema a Campos, de Laje de Muriaé a Campos, né? Então a gente vai ter que ir lá buscar. Faz um roteiro, ficar uma semana naquela cidade. A gente tem um único ônibus em Campos, né? Às vezes está com comprometimento de situações que quebra. Eu agora pedi ao deputado João Peixoto, né? Porque essa situação do sangue ela é de média e alta complexidade. O Estado tem que ser parceiro. Pedi a João, que através da sensibilidade lá do governador, ou através da sua emenda parlamentar, que faça a doação de um ônibus aqui para Campos, com aquele todo o aparato, né? Houve até um comentário, houve até uma conversação na Câmara há algum tempo atrás. Nildo Cardoso pediu a assinatura de todos os vereadores, todos os vereadores assinaram favorável a ele pedir um ônibus lá ao governador, ele foi o governador, pediu, e esse ônibus está no meio do caminho até hoje, que eu pensei que ia vir um ônibus novo. Mas, infelizmente, era um ônibus usado que vinha lá das cidades lá da Serrana, onde teve aquela queda de barreira lá. Esse ônibus se comprometeu em acidente, então não teve como chegar aqui hoje, mas era um ônibus usado. Então, vamos pedir ao deputado estadual João Peixoto que ele consiga lá um ônibus, através até da sua emenda, para fazer esse atendimento dos municípios circunvizinhos, para a gente tentar ver se ameniza esse quadro ruim, que não é só o município de Campos, é todo o estado, é todo o Brasil, o mundo. Isso é uma realidade mundial. Carece dessa situação de sangue, né? Porque é uma coisa que ainda as pessoas não têm essa vocação, né? De estar com essa consistência, de estar fazendo esse ato de amor que salva a vida. As pessoas têm algum tipo de preconceito, que existe o mito de que engrossa o sangue, você tem perda de hemoglobina, você fica anêmico. Existe uma série de mitos que devem ser vencidos, né, vereador? Com certeza. Na verdade, pelo que o pouco que foi passado para mim, que eu estou em estudo ainda, se Deus quiser, vou ter um conhecimento mais amplo, isso é até favorável até à saúde. Renova o sangue. O organismo trabalha melhor, né? O organismo trabalha melhor, você revitaliza a sua corrente sanguínea e na outra ponta é salvar a vida, né? Que é o foco principal. A gente começa, a partir do dia 13, uma campanha com a Comissão de Sangue nos sinais de trânsito. Dia 13, dia 20 e dia 27. Dia 20... 13, 20 e 27. Nós vamos para os sinais, estamos fazendo já os adesivos, doe sangue, salve vida, compartilhe essa ideia. Nós vamos agora para o sinal, porque na verdade a gente tem que pedir, tem que ir para a rua, que uma hora esse quadro vai mudar. E com certeza nós vamos contar com esse momento e pode fazer aqui da Mundi TV parceira para esse projeto. Muito obrigado. Se tiver lá um VT dessa campanha, a Mundi TV aqui, eu abro as portas para que com certeza nós estejamos engajados nesse projeto e vencer essa barreira o mais rápido possível. Muito obrigado. Vereador, o questionamento agora é o seguinte: o senhor falou do deputado João Peixoto que o senhor foi apoiado por ele. E no próximo bloco eu vou saber como anda o alinhamento do senhor com o deputado João Peixoto, com o deputado federal Garotinho e o caminho que vai ser traçado aí na próxima eleição. Terceiro bloco do Panorama Político acabando. Fique com a gente. Eu volto já já.
deixe um acidente obrigar você a reaprender. Seja você a mudança no trânsito. Homem, não precisa berrar não, eu tô aqui do lado. Vem aqui pra me ajudar, vamos lá. O Brasil está unido contra a febre aftosa. Vacine seu gado e convoque seu vizinho. E não se esqueça de declarar ao Serviço Veterinário do seu estado. Vamos garantir o rebanho protegido de norte a sul do país. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Governo Federal. Chegamos ao quarto e último bloco do programa Panorama Político, conversando com o vereador José Carlos Monteiro aqui comigo hoje. Claro, vem aí o bloco do Pinga Fogo, você sabe, aquelas perguntas que eu faço, ele responde de pronto. Mas antes disso, tem mais 3 perguntas para ele, só 3, para nós sabermos como anda aí a vida política do vereador e também dos seus parceiros. Vereador, nós sabemos que o senhor foi eleito pelo PSDC e foi apoiado pelo deputado estadual João Peixoto, que é presidente regional da sua sigla. Como anda o relacionamento do senhor com o deputado estadual João Peixoto? Muito bem, continuamos na mesma linha, no mesmo raciocínio, somos do PSDC, né? Mas com muita tranquilidade, fazendo valer para que foi eleito. Tudo aquilo que a gente entende que é bom para o município, né, a gente vota com o governo. E se porventura a gente achar que alguma coisa, né, está contra aquilo que a gente imagina que é bom para o povo de Campos, a gente toma outras providências. Então, comigo e João, tudo tranquilo, é presidente do meu partido, é meu amigo, é uma pessoa que me incentivou muito na política, abriu as portas para mim, né? Quando ele fez aquela indicação lá para a gente ser o chefe do posto de vistoria do Detran, que dali, além de outros trabalhos que a gente vem fazendo ao longo dos anos, ali foi uma vitrine também, fez com que a gente ali passasse a ser mais conhecido. Então, eu e João somos pessoas que têm muita tranquilidade na nossa amizade, entendeu? O senhor deve o seu mandato ao deputado João Peixoto? Eu devo o meu mandato, em primeiro lugar, a Deus, né? Em primeiro lugar, a Deus, depois a minha família, meus amigos, e também a João, também ao partido, né? Porque é uma sequência de situações diferentes que, na verdade, passa por João também, né? O João me ajudou, né? Através do seu estímulo, do seu incentivo, abrir a porta para mim vir a ser um candidato pelo PSDC. Com certeza, o João também me ajudou muito na minha eleição. Deu muito respaldo no primeiro momento, né? Com certeza, com certeza. E claro, hoje o alinhamento do senhor junto à Câmara de Vereadores é com a prefeita Rosinha Garotinho, que, claro, se reporta diretamente ao deputado federal Garotinho, que está querendo alçar o voo novamente para a pré-candidatura ao governo do Estado. E nós sabemos muito bem que o deputado federal Garotinho não vai se aliar em momento algum com o atual governador e o seu apoiado, venha quem quer que seja Pezão, seja Lindenberg, com certeza não há nenhum tipo de alinhamento, eles não vão se aproximar em apoio em momento algum. Garotinho tocar a carreira dele e o candidato do Cabral também. Já o deputado estadual João Peixoto está muito vinculado com o governador Sérgio Cabral. Como o senhor vê esses dois momentos? Na base aliada da prefeita Rosinha, claro, devendo ali o seu mandato, claro, na base para o deputado federal Garotinho, na qual ela se reporta diretamente, e aqui com o deputado estadual João Peixoto sendo apoiado pelo Pezão ou qualquer que seja o candidato ali apoiado pelo Sérgio Cabral. Charles, eu me sinto muito à vontade em falar que eu sei da minha responsabilidade partidária, eu sei das consequências, eu sei como que deve ser conduzido severamente a trajetória política do partido, mas eu sou daquela pessoa que
eu tenho uma atenção muito voltada para a amizade. Eu tenho uma amizade muito grande com o deputado federal Garotinho e tenho uma amizade muito grande com o deputado estadual João Peixoto. Então, eu não abro mão dessa amizade, né? Hoje, se porventura o deputado estadual João Peixoto pedir para mim não apoiar o Garotinho, vai ser difícil, porque eu não vou jogar uma amizade de 1988 fora. Como também, se o deputado federal Garotinho pedir para mim deixar João, eu também não vou deixar, né? Porque, como eu falei mais cedo aqui, João me ajudou, Garotinho em outras oportunidades me ajudou, mas em primeiro lugar hoje, quem me ajudou foi Deus, meus amigos, e eu perseverei muito, porque quem quiser tirar alguma dúvida vai ver na minha prestação de conta, eu fui um dos candidatos que menos gastou. Eu fiz voto da amizade na queima da sola de sapato. Eu fui de casa em casa, eu abordava as pessoas na rua, eu pedia ajuda aos meus amigos, eu pedia a Deus, né? Então, a gente hoje tem um voto consistente, é voto verdadeiramente de amizade. Então, eu não vou abrir mão de amizade por causa de problema partidário de jeito nenhum. Se isso tiver que acontecer algum dia, eu vou deixar de ser político. E numa eventualidade, se houver a oportunidade de haver um comício do candidato deputado estadual João Peixoto, bem como houver um comício do hoje pré-candidato ao governo do estado Garotinho, qual dos dois palanques o senhor vai subir? Na verdade, palanque a gente sabe que não pode subir desde o momento que não esteja coligado, né, diretamente, porque aí dá infidelidade partidária. Mas o senhor, na verdade, hoje é vereador pelo PSDC. Certo. O senhor não pode subir no palanque na qual o Garotinho esteja? Não pode, porque na verdade... o senhor não está sendo candidato. Assim mesmo não pode? Eu acredito que não. Pelo que me não passou... vejo nenhum tipo de inibição, só se o senhor for candidato. Porque eu já estive conversando com alguma pessoa da esfera desse conhecimento eleitoral e falou que não poderia. Mas eu vou ver, que se puder, não tem problema nenhum. O senhor sobe nos dois palanques? Nos dois palanques. Se eu puder, não tem problema. Não é isso? Quem está vendo Dilma aí que quer subir em 5 palanques, né? Então, ela pode, né? Porque ela pode, e o vereador, só porque a gente é pequenininho, né? Entendeu? Mas vamos ver, se politicamente, se juridicamente puder, para mim vai ser um prazer, né? Sobe nos dois palanques? Nos dois palanques, sem problema nenhum. Importante sabermos disso. Vereador, agora chegou a hora do pinga-fogo. Perguntas rápidas, somando de pronto de volta. A primeira pergunta que eu coloco é a seguinte: não durmo sem... E o senhor me responde. Rezar. Sem rezar. O senhor todo dia reza por quem? Eu rezo pela minha família, rezo por mim, pelos meus assessores, pelo povo que me ajudou. Rezo por dias melhores para as pessoas que estão nos hospitais, as pessoas que estão no presídio. Eu rezo pedindo um conforto para todas as pessoas necessitadas. É difícil que Deus me perdoe, né? Mas é raro uma noite que eu não rezo. Mas tenho o hábito de rezar antes de dormir. Muito importante. Vereador, tem algum livro de cabeceira que o inspira? Uma Bíblia, algum livro de romance que o senhor goste? Rapaz, eu não sou fanático à leitura, eu não sou mesmo. Com relação a livro de cabeceira, não. Eu leio mais livro de política, mas não na cabeceira. Leio no gabinete ou no escritório. De cabeceira eu não tenho de costume de fazer leitura. Certo. O senhor gosta de filme? Tem preferência por algum estilo de filme ou não gosta? Eu adoro essas lutas de MMA, entendeu? Eu fico a noite toda caçando o canal para ver onde tem a luta. E UFC, tipo de programa. MMA, gosto muito. Tem até canais fechados que expõem 24 horas. Com certeza. Vereador, tem alguma boa recordação de sua infância? Tenho. Na época que eu estudava no primário, né? E eu lembro até, não sei se você lembra dessa música, que diz assim: naquele tempo de menino ainda tenho no meu peito muita saudade. Joga peão, estilingue do pescoço, papagaio a soltar. Então eu tenho muita saudade do tempo de menino. Não mais na adolescência, quando já ficou maduro, mas no tempo de infância mesmo. Que é uma coisa descompromissada, né? Aquele negócio da mãe tá chamando para ir tomar banho, para ir para o colégio. Isso eu me lembro muito. É uma boa recordação. Muito importante. Família, vereador, o que representa para o senhor? É tudo a família, né? Porque é o que dá consistência
principalmente ao político, né, é a família. Porque se você não tiver afinado com a família, consequentemente o seu vizinho vai perceber aquilo, o seu vizinho passa para aquele outro parente dele, a outra rua está sabendo. Então a família é que dá consistência no dia a dia da família e também, principalmente, as pessoas que têm essa veia política, né? A família é em primeiro lugar, é dali que sai a maior consistência da família. Muito bom. Vereador, o que te faz feliz? Faz feliz toda vez que quando uma pessoa me procura, seja ela parente, amigo, desconhecido, faz um pedido e a gente de pronto tem como atender, né? Isso é uma felicidade. Quando eu consigo resolver aquela coisa de imediato, eu respiro fundo, sinto aquele momento que é mais um dever cumprido. Então, o que me dá felicidade é quando as pessoas dependem da gente e tem como ajudar aquela pessoa, principalmente de imediato. E o que te faz triste? Faz triste, vamos falar no campo da política, né? Quando eu falo com você que eu não abro mão de uma amizade por causa de problema partidário, é verdade. Se algum dia eu tiver que perder um mandato para romper com um amigo, eu vou perder o mandato, mas não vou perder o amigo, né? E a gente vê uma gama, que, mesmo pequena, de pessoas embrenhadas, envolvidas na política, que não passa aquela confiança para você, que estão na política só por estar, entendeu? Então, a gente vê, não nesse mandato, eu estou falando de uma maneira complexa, desde 1988 para cá, a gente deparou aí com alguns políticos que estão na política só por estar. E a gente vê de vez em quando aí, alguns políticos aí de mandato, fazendo denúncias, vãs denúncias, só para tirar proveito do espaço da mídia, entendeu? Que não tem propósito, que, enfim, essa situação me deixa muito triste. Políticos que estão na política só por estar, e não no intuito de tentar ajudar, socorrer, fiscalizar, fazer aquilo que deveria fazer dentro do contexto geral da política. Muito bem. Vereador, não seria capaz de perdoar qual atitude humana? Eu acho muito triste uma pessoa que tira a vida da outra, né? Eu não estou aqui para falar que eu não poderia jamais, né, deixar de perdoar, mas eu acho muito difícil a gente perdoar uma pessoa que tira a vida da outra de maneira fútil, de maneira banal, por puro prazer. Existem ditados aí que a gente vê algumas pessoas falar que mata-se só para ver o tombo, né? Então, isso é uma coisa que eu gostaria de não perdoar, né? Se eu pudesse, né? Mas a gente tem que perdoar tudo e todos, né? Mas é uma coisa que é difícil de ter esse perdão da minha parte. Certo. E Deus, vereador, o que representa para o senhor? Deus é a fonte que me rege, né? Porque Deus, quem me conhece sabe que, como eu falei com você há pouco, que eu rezo ao dormir, né? Minha família percebe. Eu, quando estou muito precisado de ajuda, eu chamo por Deus, eu clamo por Deus. Todas as minhas andanças aí nessa perseguição, perseguindo esse mandato político, eu usava o nome de Deus como uso até hoje, depois de adquirido o mandato. Então, Deus para mim, Ele é tudo. Sem Deus para mim, eu não teria conseguido nada. Então, Deus para mim é tudo na vida para mim. Vereador, tem algum programa de fim de semana preferido? Praia, montanha? Eu sou fanático por Farol. Eu vou para Farol, eu vejo lá em Farol, lá, alguns até políticos, né, amigos nossos, porque eu sou Farol, eu gosto de Farol dá entrevista, né, mas eu vou em Farol 2 vezes, 3 vezes por semana, vou 15 dias direto, que eu gosto de Farol, eu sou apaixonado por Farol. E lá eu estou fazendo uma obra lá, já há alguns anos, então eu vou para lá, eu faço massa, eu desamasso arame, eu desamasso prego, eu varro o quintal, lá tem uma criação. Uma terapia ocupacional. Uma terapia. E quando maneira de aliviar a mente. Farol, o pessoal fala que o Maia é bravo, e eu sou apaixonado por Farol, então eu tenho o costume e gosto de ir para Farol. A brisa do Farol, aquele ventinho que vem da praia, não tem igual, né? Não tem igual. Realmente é um prazer. O Maia é bravo e eu tenho medo, né? Que eu não sei nadar. Então não se arrisca a entrar na praia. Não me arrisco. Vereador, tem algum sonho ainda não realizado? Acredito que
Sonho a gente sempre tem, né? Que a gente não pode perder essa vontade, né? A gente não pode perder essa chance de sonhar, né? Mas meu sonho é de ver meus filhos encaminhados na vida, né? Meus vizinhos empregados e prosperando, meus netos agora crescendo, estudando. O sonho meu é um sonho muito pequeno, não tenho sonhos grandiosos não, mas nada contra quem tem sonhos grandes, entendeu? Eu que me limito em sonhos pequeninos, né? Mas sonho capaz de ser realizado. Já realizei muita coisa que almejava e estou super satisfeito. Muito bom saber. Vereador, queria agradecer o senhor pela presença aqui no programa Panorama Político e gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aos nossos telespectadores nesse momento. O prazer é todo meu, agradeço esse espaço, né? Quero agradecer as pessoas que estão acompanhando a gente, nos acompanhando nessa entrevista e falar para vocês que a gente não tem essa condição de falar que vai resolver o problema de todo mundo. Mas a gente é conhecido hoje, com esse círculo de amigos que a gente tem, de quando a gente pode fazer alguma coisa, a gente assume o compromisso. E quando não pode, a gente faz de imediato. Então, se alguma pessoa algum dia achar que eu posso ajudar em alguma coisa, entre em contato com a gente, vereador Zé Carlos, gabinete 8 da Câmara dos Vereadores. Estou atendendo lá todo dia, de segunda a sexta, de 2 às 17 horas. É importante esse canal para as pessoas que quiserem ter contato com o senhor, levar uma denúncia, levar uma reivindicação, presidente da Associação de Moradores, colocar o gabinete à disposição de quem quer que queira, né? Com certeza. Quem achar que a gente pode resolver alguma coisa, pode nos procurar, que vai ser um prazer recebê-los, né? Eu costumo falar que faço o que gosto, ainda ganho bem. Então, não tem coisa melhor do que atender vocês na hora que vocês precisarem da gente. Muito importante saber disso. Vereador, muito obrigado pela sua presença e agradecer aos telespectadores que ficaram com a gente até agora no Panorama Político. E claro, vocês quiserem conhecer mais da Mundi TV, conheça os nossos canais de comunicação. Tem o YouTube, youtube.com/Mundi TV Campus RJ, uma forma de você se comunicar com a gente. Tem também o Facebook, facebook.com/Mundi TV Campus RJ. Vá lá e conheça mais da programação da Mundi TV. E tem também o outro canal que é a fanpage. Fanpage também, você vai lá e acessa, deixa lá a sua postagem que com certeza responderemos e, claro, faremos dessa TV uma TV que você se orgulhe de estar assistindo. Muito obrigado por estar com a gente até agora, prometendo voltar com mais uma figura que se destaca na nossa cidade e na nossa região. Até o próximo programa. Fiquem todos com Deus.